Essa aula nós vamos falar sobre gráficos de funções. Então, na sequência, nós vamos ver alguns gráficos de funções, os principais, digamos assim, e além disso, nós vamos obter a imagem e o domínio para cada um desses gráficos. A primeira função é a função constante. Então, o que é a função constante? Uma aplicação f de R em R recebe o nome de função constante quando, a cada elemento x pertencente a R, associa sempre o mesmo elemento C de R. Então, um exemplo aqui, f de x igual a 2. Essa aqui é uma função constante. Para todo valor em x, eu associo sempre o valor y igual a 2 para essa função. Então, aqui, quando eu vario aqui no eixo x, a minha imagem é sempre 2. Se o x vale menos 2, o y vale 2. Se o x vale menos 1, o y vale 2. Se o x vale 4, o y vale 2. Então, essa aqui é uma função constante. O domínio e a imagem dessa função. Quem é o domínio? Para essa função f de x, quais os valores que o x pode assumir? A gente vê aqui que é todos os valores reais, de menos infinito a mais infinito, qualquer valor eu posso jogar nessa função aqui. Então, o domínio, que está relacionado ao eixo x, ele é o conjunto dos reais. Quem é a imagem? Quando meu x varia de menos infinito a mais infinito, quais os valores que o y assume? A gente viu que é sempre o número 2. Então, a imagem é o conjunto contido que contém apenas o número 2. Função afim ou função de primeiro grau. Uma aplicação f de R em R recebe o nome de função afim ou de função do primeiro grau quando a cada elemento x pertencente aos reais associa o elemento ax mais b, também pertencente aos reais, onde esse a deve ser diferente de zero. Então, observar nessa definição que eu exijo que esse a seja diferente de zero para que ele tenha esse termo aqui que é multiplicado por x, porque se ele fosse zero, eu cairia na função constante, sobraria só o b, Então seria a função constante. Então, para ela ser do primeiro grau, ou função afim, é obrigatório que esse a seja diferente de zero. Bom, então, e como que eu entendo isso aqui, Quem que é esse a e quem é esse b? Esse a e b, sendo a diferente de zero, esse a e b é um valor real qualquer. Aqui, por exemplo, nesse primeiro exemplo, f de x é igual a x mais 1. Então, nesse caso aqui, tanto o a é 1, quanto o b também é 1. O gráfico dessa função, como que é? Como que é o gráfico de f de x igual a x mais 1? Ele é essa reta azul aqui. Para cada valor de x, o valor de y é o valor de x mais 1. Então, se y vale menos 1, o x vale 1. Se o x vale 0, o y vale 1. Se o x vale 1, o y vale 2. E assim por diante. E quem é o domínio da minha função? Quais os valores que o x pode assumir para essa função aqui? A gente pode observar que qualquer valor de x que eu pegar aqui, ou melhor, que eu posso pegar qualquer valor de x aqui no conjunto dos reais e jogar aqui na função que eu vou obter uma imagem para essa função. Eu vou obter um ponto aqui que está sobre essa reta. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o domínio da minha função é todo o conjunto dos reais. O x, ele pode assumir qualquer valor sobre o eixo x. E quando o x assume qualquer valor sobre o eixo x, a imagem assume que valor? Então, ela sempre vai assumir também um valor aqui no eixo y, que também pode ser qualquer número real, a depender do valor do x. O valor do y é sempre o valor de x mais 1. Se o x pode ser qualquer valor real, então o y também poderá ser qualquer valor real. Então, tanto a imagem de f quanto o domínio, tanto a imagem de f quanto o domínio de f é o conjunto dos reais. Agora, a função quadrática. Uma aplicação f de R em R recebe o nome de função quadrática quando, a cada elemento x pertencente aos reais, associa o elemento ax ao quadrado mais bx mais c
pertencente aos reais, onde esse A é diferente de zero. Aqui, novamente, né, eu exijo que o A seja diferente de zero, porque senão esse termo aqui iria se anular, caso o A fosse zero, e sobraria uma função aqui de primeiro grau. Então, como eu quero uma função com grau 2, uma função quadrática, então eu exijo que esse A seja diferente de zero. Bom, então um exemplo disso aí, um exemplo de uma função quadrática é f de x igual a x ao quadrado menos 1. Observem nesse caso, né, que aquele termo bx ele não aparece aqui. Não tem problema, esse b pode ser zero. Então, aqui, para esse caso específico, eu tenho que o b é zero. O a é 1 e o c é menos 1. Então, a função f de x ao quadrado menos 1, ela é uma função quadrática. E como que é o gráfico dessa função? O gráfico é esse em azul aqui. E a partir desse gráfico, para obter o domínio, o que eu vou fazer? Bom, olho aqui no eixo x, quais os valores que a minha função pode, que o meu x pode assumir para que eu possa aplicar nessa função. Bom, embora esse gráfico dá uma impressão que esteja acabando aqui, né, ele continua, ele não tem aqui uma bola fechada ou uma bola aberta aqui dizendo que ele termina. Então, eu vou entender que isso aqui cresce indefinidamente para ambos os lados, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, dessa forma, o meu x ele pode assumir qualquer valor real. Então, ele pode assumir qualquer valor de menos infinito até mais infinito. Eu pego esse valor, jogo aqui na função e acho o valor correspondente de y. Bom, então, o domínio da minha função vai ser o conjunto dos reais. E a imagem? Quando o meu x varia aqui no conjunto dos reais, de menos infinito a mais infinito, quais os valores que o meu y vai assumir? A gente pode observar que, tanto quando eu vou para x para menos infinito quanto para mais infinito, o valor de x só vai aumentar para ambos os lados. Então, qual seria a variação aí do eixo y? Ele vem até aqui, ó, no menos 1, e assume outros valores maiores do que menos 1. Ela não tem valores, a imagem da minha função não assume valores menores que menos 1. Então, quem vai ser a imagem? É y, que pertence aos reais, tal que o y é maior ou igual a menos 1. Então, essa é a imagem da minha função. Eu posso ter uma função também definida por várias sentenças. Uma aplicação f de R em R pode ser definida por várias sentenças abertas, cada uma das quais está ligada a um domínio DI contido no domínio de F. Bom, então seria o quê? Eu tenho uma função que, para valores diferentes de x, ela é definida por regras diferentes. Aqui, por exemplo, se x é menor do que zero, a imagem da minha função é 1. Então, se x é menor do que zero, desse ponto aqui para a esquerda, a regra é f de x é igual a 1. Então, para qualquer valor menor do que zero que eu pegar, eu aplico na função f de x, que me diz que a imagem é 1. Então, seria essa parte aqui à esquerda do eixo y. Essa mesma regra me diz que, se x é maior ou igual a zero e menor do que 2, a regra vai ser x mais 1. Então, para o intervalo de 0 a 2, contendo 0 e não contendo o 2, a regra é x mais 1. Então, vai ser esse intervalo aqui, né, de 0 até 2. Então, essa regra, né, x mais 1 é para esse intervalo. E por último, né, a outra regra é f de x é igual a 3 se x é maior ou igual a 2. Então, nesse caso aqui, se o x for maior ou igual a 2, se o x foi esse 2 ou estiver à direita do 2, a imagem vai ser 3, ou seja, o valor da minha função para x maior ou igual a 2 é 3. Então, tenho aqui o gráfico da minha função definida por várias sentenças. De menos infinito até aqui, ela usa a primeira regra, f de x igual a 1. De 0 até 2, ela usa a segunda regra, que é x mais 1. E de 2 até mais infinito, ela usa a terceira regra, que é 3. Bom, para essa função aqui, que está em azul, qual que é o domínio dessa função?
quais os valores que o x pode assumir? O x pode assumir qualquer valor de menos infinito até mais infinito. Para qualquer valor desse que eu pegar para x, eu sempre vou encontrar uma regra aqui que eu posso aplicar esse valor de x, obtendo uma imagem para essa função. Então, o domínio vai ser o conjunto dos reais. E a imagem da minha função? Quando eu vario o x em todos os valores reais, quais os valores que o y vai assumir? A gente viu que ele vai assumir valor igual a 1 se o x for menor do que 0, vai assumir valor igual a 3 se x for maior do que 2, e vai assumir valores, seguindo essa regra, né, x mais 1, se for o valor entre 0 e 2. Então, dessa forma, né, o y, ele vai estar sempre assumindo um valor de 1 até 3. A imagem da minha função é y, que pertence aos reais, tal que o y é menor ou igual a 1, que é menor do que ou igual a 3. Função modular. Uma aplicação f de R em R recebe o nome de função modular ou função módulo quando a cada elemento x pertencente aos reais associa o elemento módulo de x também pertencente aos reais. Bom, então f de x, pegando isso, uma regra, um exemplo, então, né, f de x igual a módulo de x. A gente viu na definição de módulo que o módulo de x seria o próprio x se esse x for maior ou igual a zero, e que ele é menos x se esse x for menor ou igual a zero. Então, de certa forma, né, eu posso escrever essa função modular como uma função definida por várias sentenças, onde f de x é igual a x se x é maior ou igual a zero, e igual a menos x se x é menor ou igual a zero. Então, dessa forma, né, para f de x igual a menos x, eu tenho esse gráfico. E para f de x igual a x, eu tenho esse gráfico. Então, esse seria o gráfico da função f de x igual a módulo de x. O domínio dessa função. Quais os valores que o x pode assumir para essa função? Pode assumir qualquer valor real, né? Negativo ou positivo, sem problema nenhum. Então, o domínio vai ser o conjunto dos reais. E a imagem vai ser os valores, né, que o y vai assumir quando eu variar o x aí no conjunto dos reais. Que a gente vai observar que vai ser sempre valores maior ou igual a zero. Y, então, sempre vai ser no máximo igual a zero. Então, ele vai no mínimo, né, igual a zero. Então, ele vai assumir valor igual a zero ou maior do que zero. Então, a imagem é y que pertence aos reais, tal que y é maior ou igual a zero. Agora, um outro tipo de função que a gente ainda não viu, a função inversa. Se uma função f de a em b, definida pela lei y igual a f de x, é bijetora, então podemos definir de b em a função f a menos 1, que é a inversa de f. Então, seria uma função, né, que, ao invés de levar elementos de A em B, leva elementos de B em A. Como que eu defino isso, então? Né? Observar que a função precisa ser bijetora. Então, para obter a função inversa de uma função y, caso ela exista, né, deve-se proceder da seguinte maneira. Na sentença y igual a f de x, troco o y por x e o x por y. Na sequência, eu expresso o y em função de x, ou seja, eu isolo o y. Vamos ver como que faz isso. Então, obter a função inversa de 2x mais 1, na sequência, plotar o gráfico de y e y a menos 1, ou a inversa de y, né, em um mesmo plano cartesiano. Primeira coisa, eu tenho que ver que essa função aqui ela é uma função bijetora. Para cada valor de x, eu vou ter um valor de y, um único valor de y, e tanto o domínio quanto a imagem da minha função é todo o conjunto dos reais. Então, ela é uma função bijetora. Então, dessa forma, né, eu pego a função y igual a 2x mais 1, e substituindo o y por x e o x por y, eu vou ter que x é igual a 2y mais 1,
isolando aqui o 2y, né? Então, vou ter que 2y igual a x menos 1. Esse 2 eu posso passar para cá dividindo, ou da forma como a gente viu lá na nossa primeira aula, né, seria equivalente a multiplicar pelo inverso aqui do 2. Então, com isso, eu vou ter que y é igual a x menos 1 dividido por 2. Então, essa aqui é a função inversa da função y igual a 2x. Agora, em relação ao gráfico dessa função, a gente tem o seguinte. Enquanto a minha função y igual a 2x mais 1 tinha esse gráfico aqui, a inversa dessa função, y igual a x menos 1 sobre 2, tem esse gráfico. Então, a gente vê que a inclinação deles aqui é um pouco diferente, né? E vê mais ainda que, se eu considerar uma reta aqui, ó, a reta y igual a x, eu vou observar que a função original ela é simétrica em relação à inversa dessa função. Então, aqui, ó, cada ponto dessa reta em azul está à mesma distância dessa pontilhada vermelha que os pontos aqui dessa reta marrom. Então, essas duas retas, né, elas são simétricas uma à outra em relação a esse eixo. Bom, falando aqui da função inversa dessa função aqui, quem é o domínio dela? Quais os valores que o x pode assumir para ela? Todos os valores, todo x real, né? Então é o conjunto dos reais o domínio dela. E quando o x assume todos os valores reais, quais os valores que o y assume? Também a imagem da minha função, né? Ela também é o conjunto dos reais.